trazer aqui um assunto com vocês, que é, no caso, a parte de como fechar o paciente, né, logo numa primeira consulta, principalmente paciente de rede social. Mas antes que vocês se perguntem, né, Matheus, mas, pô, você sabe de prospecção, o que você sabe de venda? Né? Você trabalha aí com a prospecta, você busca levar paciente nas clínicas, o que você sabe de venda, né? Primeiro, gente, eu vim lá na minha essência de uma grande rede, não vou falar nome aqui, né? Mas eu já vim de uma grande rede, trabalhei numa grande rede, né? Depois disso, comecei a trabalhar aqui na Prospecto Odontos, acho que hoje eu tenho 8 anos de empresa, a empresa tem 10, eu tenho 8 anos, então, né, estou trabalhando aqui há bastante tempo. A gente teve também um outro projeto de uma franquia também, aonde eu fiz parte, né? Então, assim, eu vi o mercado, né, crescendo e acompanhando essa mudança desde um formato onde não tinha o digital tão forte e hoje o que a gente tem o digital tão forte, né? Eu trabalhei antes de pandemia e depois de pandemia, né? Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram. E também, não sei se é de conhecimento de todos, mas a Prospecta, nós temos uma clínica própria, né? Sim, uma clínica odontológica que se chama Sorrinove Biporã, fica aqui na cidade ao lado de Londrina, onde nós estamos, no Paraná. Então, a gente, além de tudo, né, a gente realmente não só sugere coisas para vocês que a gente pensou da nossa cabeça, tudo foi testado e validado lá na nossa clínica que a gente fala que é o nosso laboratório de ideias, tá? E fora isso também, agora a gente tem uma novidade, que a gente faz parte de uma clínica, né, de medicina de estética, que faz cirurgias estéticas, né? Então, aqui em Londrina também, que é a Aesthetic Face, medicina estética, tá? Então, a gente, é com essa base, claro, com todo o repertório que a gente tem, né, em relação à prospecção de pacientes, que eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. O que vocês imaginarem de eventos, de cursos para odontologia a gente está. Então, assim, a gente também está sempre buscando, né? E a gente tem toda a humildade possível de saber que sempre tem oportunidades de melhorias, né? Então, sempre se atualizando, né? Para também trazer um conteúdo que seja positivo aqui para vocês. Então, é com base em tudo isso que eu vou trazer aqui, né? Esse bate-papo, esse conhecimento aqui para vocês, ok? Então, aproveitem, né? Lembrando que eu, Matheus, vou sempre trazer aqui como uma sugestão, como uma recomendação, tá? E aí vocês vão vendo aquilo que faz sentido para já começar a sair, né, muita coisa positiva aqui desse bate-papo. Beleza? Então, só para dar um pouquinho de introdução aí para vocês. Então, assim, gente, por que vender é importante? Na área da saúde, e a gente fala isso porque a gente tem a Prospecto Odonto, que é uma operação, é um nicho, é um CNPJ com pessoas diferentes. Aí nós temos a Prospecta Health, que é uma agência de marketing para clínicas de emagrecimento estética. Então, é uma outra agência, outras pessoas, outro CNPJ, outros sócios, tudo, né, diferente. E aí a gente tem a Prospecta Med também, que a gente foca em médicos. Então, eu posso dizer e afirmar para vocês que, independente ali do segmento na área da saúde, todo mundo vem com uma questão achando que vender é feio. Então, as pessoas vão lá, fazem a faculdade, viram técnicos excelentes naquilo, tá? E às vezes acaba saindo com uma sensação de que vender é feio. Às vezes acaba tendo até uma sensação que vem de outras, né, questões, aonde o vendedor sempre foi uma pessoa, às vezes, mal vista, né? Então, o dentista, ou o médico, o profissional da área da saúde, ele não gosta muitas vezes de se associar, acha que vender é feio. Mas, gente, a partir do momento que vocês saem da faculdade e vocês abrem um CNPJ, vocês deixam de ser dentistas e vocês viram empresários. Vocês viram empreendedores. Não adianta, tem CNPJ, tem que começar a pensar não mais com cabeça de dentista. Tem que começar a pensar com cabeça de empreendedor, de empresário. Por quê? Porque hoje você faz parte de uma clínica barra empresa que o seu conhecimento não pode ser apenas técnica, você tem que ter outros conhecimentos. É gestão, é marketing. E por que eu estou falando isso? Porque vender, a partir do momento que você tem um CNPJ, que você tem uma empresa, que você tem outras pessoas que trabalham com você, né? Aqui hoje, no caso da Prospecta, a gente tem 101 colaboradores no grupo todo, ou seja, você tem uma famílias, então dependem desse trabalho. E você também tem aí na sua clínica pessoas que dependem de você. Então, a partir do momento que você tem isso, você precisa entender que para o seu negócio manter em pé, você tem que vender. E não é só para o seu. É para o seu, é para o meu, é o do vizinho.
todo mundo tem que vender. Na pandemia, quando tudo fechou, o que aconteceu com quem não vendeu? Fechou as portas. Então não tem como você associar que venda é ruim, porque a venda ela é essencial. Ela faz parte do seu dia a dia. Seja você vendendo para lead da rede social, seja você vendendo para, né, os seus pacientes de indicação. Qualquer empresa tem que vender. Se a Apple parar de vender, ela vai ter dificuldade, tá? Se, sei lá, a Dental parar de vender, ela vai ter dificuldade. Todo mundo tem que vender, não adianta. E não seria diferente para a gente da área da saúde, para a gente clínica odontológica. A gente não é diferente. Nós temos sim um segmento, nós temos sim um nicho muito bonito, muito lindo, mas independente disso, a clínica, quando ela é um CNPJ, você tem conta para pagar, você tem imposto, tem custos fixos, que para você manter essa engrenagem girando, tem que vender. Então, todas as clínicas de alta performance que vocês veem por aí, seja em anúncio, que vocês devem receber um monte, né, de anúncio, de venda de curso, todas essas coisas aí, por que uns têm sucesso e outros não? Porque eles entenderam que a clínica não é só uma clínica, ela é uma empresa. E se ela é uma empresa, ela tem que vender. Então, ela tem que agir como tal, ela tem que ter processos comerciais, ela tem que ter marketing, ela tem que ter um setor comercial muito forte. Como é que uma empresa ela ia vender muito? Ia ser de alta performance se ela não tivesse esses processos estabelecidos. Como é que uma empresa ia faturar, uma clínica ia faturar R$ 1 milhão se ela não soubesse vender? Então é isso que eu preciso que vocês entendam muito aqui nessa reunião, que vender não é feio e que você tem hoje, além de uma empresa, né, a clínica, você tem processos a serem executados que no final vão te gerar retorno, tá? Então não é feio e faz parte, né, do dia a dia de uma clínica, do dia a dia de uma empresa, vender, e é isso que mantém o nosso negócio vivo. Ok? E normalmente as clínicas de sucesso, então assim, a Prospecta está há 10 anos nesse mercado e a gente já atendeu aí cerca de 7.800 clínicas, então até um pouquinho mais, né? E a gente consegue entender e ter uma amostragem disso. Então a gente consegue, no caso, entender por que algumas têm sucesso, por que outras não têm, qual que é o padrão. Olha o tamanho dessa amostragem. Hoje a Prospecta, a gente está nesse momento que eu estou falando com vocês, a gente tem 192 clínicas ativas. É praticamente uma rede, né? Então olha o tanto de amostragem, o tanto de problema que acontece, que a gente vai vendo nas clínicas, que a gente vai visualizando em tempo real e tentando encontrar soluções, né, identificando também oportunidades de melhoria para facilitar a vida de vocês, certo? E aí, então, o que a gente encontrou na nossa pesquisa? A gente viu que as clínicas que de fato funcionam, que têm performance e tudo mais, ou elas têm um sócio ali avaliando, né, um proprietário de fato avaliando, como é o caso da Prospecta. Hoje, por mais lá na clínica a gente tem um sócio que está vendendo, aqui na Prospecta Odontos a gente tem um sócio que está vendendo, né? Então é assim que a gente faz. Não adianta vocês colocarem às vezes uma pessoa ali que não vai ter o mesmo interesse que vocês, tá? Não estou dizendo que não funcione dessa forma, tanto que tem vários negócios que tem alguém dedicado ali para vender. Porém, nem sempre vai ter o mesmo interesse ou a mesma performance que o dono ali vendendo. Tanto que hoje existem vários modelos de negócio, seja franquia, até mesmo clínicas, chancelas, né, que estão sendo formatadas e para você conseguir fazer parte, você tem que ter um sócio operador, né, que vai estar ali o dia a dia, vai estar um sócio avaliando, vai ter um sócio vendendo. Então, isso é tão importante dentro do modelo de negócio, né? Então, por quê? Porque a venda é aonde começa tudo. Você não vai ter procedimentos para você entregar se você não vende. Você não vai transformar sorrisos se você não vende. Você não vai, né, devolver a autoestima das pessoas se você não vende. Então, a venda é onde começa tudo, tá? Então, esse seria o melhor dos cenários. Ah, Matheus, nem sempre eu consigo, porque também existem certas limitações. Por exemplo, eu, Matheus, não sou um perfil vendedor. Eu vendo, mas eu não sou, né, na minha melhor performance, um vendedor. Então, eu sei a minha limitação e eu passo para alguém, tá, que tem uma especialidade melhor que a minha, que no caso é o meu sócio Vitor, e ele fica responsável por essa parte. Então, tem pessoas que de fato não vão conseguir vender. Mas aí isso não significa que a sua clínica não tem que vender. Então a gente tem que encontrar soluções, que daí no caso é colocar então uma pessoa ali que você vai formar, né, com a ajuda de outras pessoas e tudo mais, que aí o pessoal chama de orçamentista, avaliador, que no final vai ser um vendedor,
ok? De forma bem resumida. Vai ser um vendedor sim, porque vai estar avaliando ali e fechando e vai ser um dos corações da sua clínica, ok? Então você tem que ver o que faz mais sentido para você. É o sócio avaliando ou é então ter essa pessoa dedicada em vendas? E aí muito cuidado, tá? Hoje eu vejo alguns dentistas que eles avaliam, né? Fecha, fica responsável por isso e tá também fazendo os procedimentos, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque imagina você, e você sabe dizer melhor do que eu, né? Você vai lá, sai de uma cirurgia que às vezes leva um tempo, 2, 3 horas, às vezes até mais, e logo em seguida você tem uma avaliação. Como é que vai estar a sua energia para aquela avaliação? Às vezes você vai estar cansado, você vai estar exausto, então faz sentido isso? Será que não é melhor você segmentar a agenda para, tipo, horário só para avaliação, ou seja, você vai sair da tua casa, vai ir para a tua clínica e você só vai vender? Claro, não significa que às vezes surge algum evento, algum imprevisto, alguma coisa que você precise, né, tá ali atuando e fazendo aquele procedimento. Mas é muito ruim quando você tem que fazer procedimento, fazer avaliação, fazer procedimento, fazer avaliação. É tipo, meu, agora eu vou colocar a roupa de fazer procedimento, agora eu vou colocar a roupa de vendedor. Isso cansa vocês. Então experimentem segmentar a agenda para ver se você não vai ter um retorno melhor. Porque às vezes você acha que você está dando conta, mas o paciente ele sente. E a venda, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, se a gente, naquele momento que está falando com o paciente, não conseguir vender, e às vezes por conta dessa energia que a gente passou, às vezes por conta desse cansaço, foi uma oportunidade perdida. Entendeu? Então avaliem, busquem entender isso. Se às vezes não faz mais sentido você ter dias e horários específicos para avaliar, dias e horários específicos para vender, ok? E também é importante você entender, né, que quando é um dentista fechando, a taxa de conversão é maior. E por que eu coloco isso aqui? Porque hoje, até hoje em dia, tem clínicas que delegam para secretárias, para outras pessoas. Não estou falando que isso é ruim, existem várias empresas que têm isso e funcione. Porém, você precisa avaliar. Você já tentou colocar um dentista que está ali para fechar, para fazer uma comparação? Tem muitas clínicas que nunca fizeram isso. Então, ela acha que aquele resultado que ela está tendo é bom. Só que dá para melhorar. Entendeu? Então, o que a gente notou? Que quando é de fato um dentista que fecha, a taxa de conversão é maior. Isso não é coisa da nossa cabeça, é por conta de toda aquela amostragem que eu falei, analisando em mais de 7.800 clínicas, ok? Porque, de fato, quando é o dentista fechando, acaba tendo uma taxa de conversão maior. Fechou, aí sim pode ser uma outra pessoa para ver contrato, né, para daí, no caso, ver pagamento, aí ele passa o bastão para outra pessoa. Mas a venda fechada tem que ser, normalmente, o dentista ali que está falando com aquela pessoa, tá? Então, pensando nisso, é você entender quem que está cuidando da sua venda hoje, né? É a pessoa que mais converte? Já fica um dever de casa. Essa pessoa que mais converte, no caso, ou que deveria converter dentro da sua clínica, de fato, ela tem o perfil? Então, por exemplo, você está falando que a gente está colocando pessoas para dentro, e a pessoa que está responsável por vender nem sempre é a pessoa que tem um perfil. Igual eu acabei de falar. Não adianta, às vezes, todo mundo vir falar comigo para eu vender, sendo que eu tenho pessoas melhores do que eu para vender. Entende? Então eu aloco, de fato, a oportunidade na melhor pessoa da minha equipe, para eu não perder a oportunidade. Entende? E às vezes, quando a gente vai fazer uma mentoria, uma consultoria de uma clínica, é isso que está acontecendo. As oportunidades elas chegam, mas está caindo na mão de quem não é o melhor vendedor, né? De quem não tem, às vezes, o perfil. Entende? Então é importante isso de vocês tomarem esse cuidado, porque senão é um balde furado. Entra cliente, entra avaliações e não vende. Entra clientes, entra avaliação e não vende. Tá? Então é algo para a gente refletir em relação a esse ponto. Avançando um pouquinho mais aqui. É importante também vocês entenderem, principalmente nessa questão da rede social, e aqui a gente vai trabalhar muito nisso, né, em captação, em pacientes de fato de rede social. Então, o que é importante vocês entenderem? Que o paciente da rede social, ele tem um perfil diferente do que vocês estão acostumados de atender. Então, normalmente a clínica, ela está acostumada a ter uma taxa de conversão de 80% de quem vai, por quê? Porque a maioria das pessoas são de indicação. Então, ela está acostumada a atender
um público que ele já vem vendido, que alguém já falou valores, que alguém que é o principal no meu ponto de vista, viu funcionar. A pessoa fez o procedimento, gostou, teve resultado e ela colocou essa indicação para a pessoa ir lá. Né? Então, olha como isso é forte, sabe? Então, o paciente viu que de fato funciona, viu que às vezes não é golpe, viu que o negócio, né, de fato teve um resultado. E agora, gente, o paciente de rede social, ele não tem todas essas informações. Ele conheceu você por meio do seu anúncio. Que às vezes, se fosse você, na sua família, talvez não compraria de alguém pela internet. Talvez não colocaria a sua saúde na mão de alguém que você não conheceu ainda. Normalmente, talvez a gente que está aqui nessa reunião, a gente consome mais por indicação, entende? Do que às vezes em anúncio, né? Então, por isso que é importante vocês entenderem que não adianta a gente atender os dois da mesma forma. Então, paciente de indicação é um mundo separado e paciente de rede social é um outro mundo separado. Se você atender os dois com a mesma técnica, você não vai ter conversão no paciente da rede social, porque o paciente de indicação ele já vai vender mesmo, a taxa é alta mesmo. Só que vocês não podem viver de indicação somente hoje em dia. Vocês estão vendo aí, não dá para viver só de indicação. Né? Marketing hoje não é apenas uma necessidade. Marketing hoje é uma sobrevivência, no meu ponto de vista, tá? Então, a gente precisa se adaptar para essa realidade, que é vender para esses pacientes de rede social. E é para isso, né, que tem processo, que tem etapas que precisam ser executadas. Então, entenda isso, que o paciente de indicação, ele age de uma forma, ele tem um tipo de comportamento, e o paciente de rede social tem outro. Ele, de fato, é um paciente que vai ter, às vezes, mais objeção, que vai dar um pouco mais, né, de trabalho para você conseguir agendar, ter o comparecimento e até mesmo o fechamento. Então, se eu começo a pensar assim, eu vou criando mecanismos para eu melhorar o meu processo. Agora, se eu achar que o paciente de indicação, que o paciente da rede social vai se comportar igual de indicação, eu me frustro. Entendeu? Só que a questão é que o da rede social, a gente consegue ter escala, né? A gente consegue criar ali essa previsão de resultado. O de indicação você não consegue saber quantos pacientes você vai receber mês que vem. Ainda a gente não consegue ter essa previsão. Agora o de rede social você consegue. Tanto que hoje tem vários negócios que já são modelados especificamente para você vai investir tanto na rede social e você vai ter tanto de retorno. Então, essa é a magia, só que tem que executar os processos. Então, como vocês estão, ao fazer os anúncios, pagando para aparecer, ao meu ver, não faz sentido você investir em algo, investir em uma agência, investir em prestador, né, e não ter esse conhecimento, né, e não fazer o melhor com o teu investimento. E o que é melhor? É quando esse paciente, de fato, chega no seu WhatsApp, quando esse paciente de fato agenda, quando esse paciente de fato está na sua cadeira, de você não fazer de tudo para vender para ele, porque é o teu dinheiro que está ali, você teve um custo para conseguir ter esse paciente na tua clínica, tanto o custo de aquisição, quanto o custo a hora também para atender ele. Então, quanto mais aproveitamento a gente tiver, melhor para o teu investimento. Então, por isso que é preciso que vocês entendam que o maior interessado, por mais que o paciente está lá super precisando do teu serviço, o maior interessado, queira você ou não, tem que ser você. Porque o paciente, muitas das vezes, não pagou para estar ali. Agora, você sim. Você pagou para ter a agência, você pagou o Facebook, você pagou o funcionário, pagou tudo para conseguir ter ali. E aí eu te pergunto, às vezes a empresa ela paga tudo para ter o paciente ali e quando tem a oportunidade, não faz o melhor para conseguir executar aquela venda, às vezes não prepara a equipe direito para conseguir, né, fazer com que isso aconteça, né, e aí fica novamente o balde furado, mas é por isso que a gente está aqui conversando. Então isso vai muito na questão da mentalidade, tá? Hoje, seja na Prospecta, né, e todo mundo que está aqui às vezes passou por esse processo e vocês sabem, vocês só estão aqui porque em algum momento vocês conversaram com a gente, foi feita uma reunião e a gente fechou. Então, vocês não estariam aqui se isso que a gente está falando não funciona, no meu ponto de vista. Tá? Então, o que a gente entendeu? A gente tem que fechar com essas pessoas logo naquele momento, porque a venda é emoção. Seja na odontologia ou seja em outros segmentos. Gente, venda é emoção. Se você não vender no dia, vai acontecer imprevistos, vai acontecer uma série de outras coisas, vai lançar um iPhone novo e você vai deixar de ser prioridade.
Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas só vão procurar dentistas, médicos, entre outras coisas, quando sentem dor. Ou quando tem um problema ali acontecendo, entende? Então, se você não conseguir converter no dia, e é esse o intuito aqui da nossa reunião, que é de fato trabalhar para vocês conseguirem fechar pacientes no mesmo dia, tá? Se vocês não fazerem isso, o paciente vai lá, vai pensar e nunca mais às vezes volta na tua clínica. Tá? Então, busquem sempre fechar o paciente quando ele está na sua clínica, busquem fechar naquele momento. Pensem assim: a gente não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, o que, que a gente tem que fazer? Se organizar, a gente tem que ter os processos necessários, a gente tem que fazer o dever de casa para quando essa oportunidade estiver na tua frente, você fazer de tudo para conseguir vender para ele. Tá? O que, que é importante? Você não consegue obrigar o teu paciente a comprar de você. Isso ainda não é possível. A gente não consegue fazer isso. Mas o que, que você consegue de fato controlar? São os processos. Então, qual que é a minha recomendação? Mapeie os processos que vão ajudar a gente, e eu vou passar isso aqui para vocês ao longo dessa reunião. Mapeie os processos que vão ajudar vocês a sair, né, do não venda para ficar mais próximo da venda. É isso que a gente consegue controlar. E aí, quando a gente vai fazer uma análise, uma consultoria, uma mentoria, não tem isso mapeado, não tem essa preocupação. É mais uma vez um paciente que vai chegar aqui, eu vou ver se vai vender ou não. Mas não tem, de fato, tudo que ajuda essa pessoa para conseguir ter a venda. Não tem isso. Tá? Então, essa é a nossa reflexão. Busque ter tudo que você sabe que vai aproximar você de conseguir ter essa venda. E isso é um organismo vivo, sempre tem oportunidades de melhoria, tá? Você sempre tem como ir melhorando o teu processo, tá? Pensa assim, o paciente no nosso negócio, tá? Isso funciona muito. O paciente que ele foi até a tua clínica, olha que maravilha. Você quer um sinal maior de que ele tem um interesse, né, de resolver aquele problema, de que ele precisa do teu serviço. Ele está indo na tua clínica, ou seja, se ele está indo na tua clínica, é porque ele tem uma dor, é porque ele tem um desconforto, é porque ele tem uma queixa que ele precisa ser resolvido. Algo, né, ele precisa de você, tem alguma coisa que está incomodando ele. Então, o que, que você precisa? Você já tem um baita de um aceite, um baita de uma levantada de mão, né, aonde ele fala, olha, eu estou precisando do seu trabalho, eu estou precisando do seu serviço. Agora, cabe nós criar, né, com esse paciente, alguma abordagem, alguma comunicação, da gente achar um jeito de colocar a necessidade que ele tem, que é real, porque senão ele não teria ido na tua clínica, colocar tudo isso que ele precisa fazer dentro do orçamento dele. Esse é o maior desafio que a gente tem. Agora, quando o paciente vai na sua clínica, ele já se demonstrou interessado. Ele já colocou, olha, eu tenho, né, uma dor, eu tenho um problema, por isso eu estou indo na sua clínica. Se ele não tivesse, ele nem iria. Agora, se ele está indo numa clínica que para muitos é considerado um ambiente hostil, por mais que a sua clínica é linda, estruturada, cheirosa, tudo, para muitos é um ambiente hostil. Para muitos, só de ouvir o barulhinho do motorzinho, eles correm. A minha avó é de uma geração que ela tirou o dente sem anestesia. Ela não quer ver nunca um dentista. E por mais que eu trabalhe com isso, falo, vó, vamos lá fazer teu protocolo. Não, né? Ela morre de medo. E tem muitos pacientes como ela, entende? Então, assim, quantos pacientes não vencem esse medo e estão na tua clínica para fazer uma avaliação? Gente, essa é a sacada. O paciente já está indo ali porque ele tem um problema. Basta você conseguir encontrar uma forma de resolver aquele problema, tá? E aí a gente precisa sempre deixar claro para aquele paciente que está indo te procurar, para aquele paciente que já foi até a sua clínica, que valores, que formas de pagamento são apenas pequenos detalhes, né? E que isso a gente dá um jeito, que ele não precisa se preocupar com isso. Tá? E isso a gente faz na nossa clínica própria. E isso a gente faz com vocês que estão aqui. Sempre quando a gente negocia uma negociação, fala com uma pessoa, a gente sempre deixa claro isso, que a gente vai dar um jeito de achar, né, uma forma que cabe no bolso dele. Não tem uma negociação que a gente não faz isso.
Entende? E se a gente consegue fazer isso, e não tem nenhum dentista, tá? Aqui. A gente não é dentista. E a gente consegue fazer isso, seja na Prospecta, seja na Sorri Nova, porque vocês não conseguem fazer isso também. Então, se a gente consegue, vocês também conseguem. Então, quando a gente passa isso para o paciente, dá muita segurança de que, na verdade, aquilo que ele precisa fazer é uma prioridade, né? E que a gente só vai encontrar uma forma de colocar isso dentro de algo que ele consiga pagar, seja mensalmente, seja à vista, enfim. Mas solução a gente tem. O que não pode mais é ele sair da clínica sem resolver o problema dele. Ele continuar postergando, porque quanto mais ele demora, mais caro fica, mais complexo fica, mais dor ele sente, tá? Bom, bora lá. E aí a gente tem aqui algumas ferramentas. Eu sempre gosto de trazer, quem me conhece, sempre gosto de trazer já coisas práticas que vocês saindo da reunião. Se vocês tiverem outra avaliação, vocês já vão começar a colocar em prática e já ter o retorno de vocês. Todo mundo que é nosso cliente recebeu no início um checklist de negociação. Todo mundo, sem exceção, quando iniciou o trabalho, recebeu isso. Se você é cliente hoje que por algum motivo não recebeu isso, não sabe onde está, manda mensagem para a gente que a gente te encaminha. Mas tem um checklist de negociação que eu gosto de imprimir e deixar lá na mesinha da sala de avaliação que a gente tem, tá? Todo o passo a passo, que é basicamente um resumo dessa aula, tem lá todo o passo a passo, que é o processo de venda. O que vai ajudar, né? O que eu preciso ter preparado antes de fazer uma venda, tá? Depois eu posso mandar para vocês esse material. Então, isso a gente tem lá na nossa clínica, por exemplo. E aí eu te pergunto, às vezes a gente não tem essa preocupação para quem está ali vendendo. Então a gente precisa novamente ter todos os itens que vão ajudar o meu vendedor, o meu dentista. Quando ele for fazer uma avaliação, eu tenho que ter o máximo de itens que vai levar ele mais próximo do sim. Tá? A gente tem a anamnese marketing, que é para conhecer um pouquinho mais o paciente, que é para criar a conexão, que é para a gente trabalhar de forma personalizada com aquele paciente. Então, quantas pessoas, quantas clínicas hoje trabalham dessa forma? Isso aqui ajuda demais. Tá? A gente também trabalha ali com a avaliação com a câmara intraoral, porque uma coisa é eu só falar que ele tem um problema, outra coisa é eu mostrar, né, que ele tem um problema. Tá? A gente tem muitos antes e depois, tá? Então, estou fazendo ali uma avaliação de um implante, eu mostro um antes e depois daquele procedimento que o paciente busca, tá? Então, independente do caso dele, a gente sempre busca tangibilizar para ele, mostrando uma prova social de que de fato funcione. Também temos um drive, onde a gente coloca ali depoimentos, ou seja, melhor do que você falar, melhor do que eu falar, melhor do que alguém falar, né, da sua empresa, é um paciente falar da sua empresa. Um paciente que buscava o mesmo procedimento. Então, também é importante vocês terem depoimentos, por exemplo, de implante. Então, vai fazer uma avaliação de implante? Mostra um depoimento de alguém de implante. Vai fazer uma avaliação de horta? A mesma coisa. Então, é importante para vocês terem isso também. Os manequins odontológicos, né, para vocês conseguirem explicar como é que funciona, coloca na mão do paciente, né, ali, para ele ver, para ele entender como é que funciona um pouquinho o processo. E aí a gente, que é uma agência de marketing, tem manequim odontológico, por que vocês, que são uma clínica odontológica, às vezes não tem um manequim odontológico para dar para o paciente, para ele ver, para ele tocar, para ele tangibilizar aquele procedimento? Fica a reflexão, é importante, os pacientes precisam disso, tá? Muitos pacientes, eu mesmo sou um tipo de pessoa que eu sou muito visual, você pode falar, fala quantas vezes, mas eu tenho que ver, né? Tem várias pessoas que têm isso também, que precisam ver, precisam tocar, precisa desenhar. A pessoa ela não pode ter dúvida na negociação, senão você não vende. Tá? O dentista avaliador, todo mundo que é cliente também recebeu aqui, né, o nosso treinamento de negociação, que daí é diferente daqui, ó, tem lá uma plataforma com aulas, tem os materiais de apoio, então tem lá toda uma plataforma direcionada para você conseguir ter esse conteúdo, você assiste junto com a tua equipe, então quem é cliente já recebeu esse material. Se você ainda não recebeu, me fala ali que a gente encaminha para você. Mas é imprescindível vocês terem isso. Aí não faz sentido um cliente, às vezes, estar com dificuldade de vender e não ter visto o treinamento. Você não está fazendo o melhor aproveitamento da sua venda, do seu investimento, melhor dizendo. Tá? Então, se você hoje é cliente, por algum motivo ainda não viu o treinamento de negociação, alguém da sua equipe ainda não viu, me chame que a gente vai resolver isso ainda hoje. Tá? Outra coisa, tenha o máximo de formas de pagamento disponíveis.
Cara, a Prospecta, ela se preocupa em trazer para vocês todas as financeiras que o mercado hoje, né, tem e que funciona, né? Então, o que a gente faz? A gente vai lá, tem alguma novidade, tem uma nova forma de pagamento, testa na nossa clínica, funcionou, recomenda para os nossos clientes. E é isso que a gente faz. Então a gente busca ter o máximo de formas de pagamento disponíveis para quando aquele paciente chegar com uma objeção, e eles vão chegar com uma objeção, eu tenho uma solução. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho então FGTS, eu tenho cartão de crédito que não consome limite, eu tenho carnê, eu tenho boleto, eu tenho financeira de crédito pessoal, eu tenho financeira de crédito consignado, né? Eu tenho até como parcelar na conta de luz da pessoa um dinheirinho ali por mês. Tem outras empresas que já liberam R$ 300 de limite. Tem diversos mecanismos e vocês, como donos de empresa, precisam estar ligados a isso, porque para o paciente iniciar o tratamento com você, ele não tem que pagar? Tem que pagar. Então, se a primeira objeção é o financeiro, a gente tem que criar soluções para minimizar objeções de pagamento. Como que eu faço isso? Encontrando essas empresas que têm, né, essas formas de pagamento novas disponíveis. Quem é cliente tem, né, todo nosso documento com parceiros que já são testados e validados principalmente para a área da odonto. Se você ainda não recebeu, entre em contato com a gente. O que mais tem funcionado hoje, por exemplo, a parte de implante, é o crédito consignado. É sensacional, porque o paciente, mesmo que ele tenha restrição no nome, a ferramenta aprova, parcela em até 84 vezes para o paciente e você recebe em 2 dias úteis. O paciente não precisa dar entrada. Então, como que o paciente vai falar não para a gente se a gente apresenta essa solução? Né? Então, aí para um público mais jovem, que trabalha, a gente tem o FGTS, tem o crédito com o pessoal, né? Tem formas de cartão, enfim, tá? Então, temos soluções e é importante vocês estarem atentas para esses tipos de situações, já que a gente sabe que a gente vai ter objeção, é apresentar, quando ver a objeção, uma solução, ok? Outro ponto, opa, passei aqui. Ferramentas de apoio ainda. Então, a rede social, ela é a sua ferramenta de apoio. E aí eu te pergunto, e todo mundo que está aqui pode ir lá ver a rede social da nossa clínica, pode ver a rede social da Prospecta. Tudo que a gente fala para vocês, a gente, né, coloca em prática. Então, as redes sociais, elas precisam te ajudar. Elas precisam, no caso, se alguém for pesquisar, e elas vão pesquisar, elas precisam te ajudar. E aí, quando a gente vai ver a vitrine que a gente fala da clínica, que são as redes sociais, não tem o devido cuidado. Não tem, às vezes, uma postagem. Então, se o paciente está lá, né, na clínica, às vezes ele acha que a clínica fechou porque não tem nem postagem. Tem gente que pensa dessa forma. Entendeu? O Google Meu Negócio vai ver, o cliente fala, eu tenho 28 anos de clínica. Você vai ver o Google Meu Negócio, não tem 10 avaliações. E as pessoas, elas vão no Google para pesquisar, assim como você vai no Google para pesquisar. O Facebook, Instagram, como é que eles estão? Tem postagem, tem antes e depois, tem material, tem prova social, tem depoimento. É importante isso, tá? Porque as pessoas, elas pesquisam. Hoje é muito fácil a gente ter acesso à informação. Então, como é que você está dentro da rede social? Imagina, você está fazendo um anúncio, ou seja, você está pagando para a plataforma mostrar o teu anúncio. Consequentemente, o teu perfil, a tua página, o teu Instagram. É só ele clicar que ele vai ser redirecionado para a tua conta, para o teu Instagram. Aí ele abre lá, não tem nada. Não tem nada que, por exemplo, mostre que você é bom, porque hoje não basta você ser bom. Você tem que expor que você é bom. Certo? E como que você faz isso? Mostrando o resultado. Tá? Então, hoje, a tua rede social, ela está se tornando uma ferramenta de apoio? Ou então, se o paciente ele for lá agora, nesse momento, o que ele vê ali vai mais aproximar ele de fechar com você ou vai mais afastar? Em que sentido? Ele tem dúvida se você é bom, porque não tem nada ali. Ele tem dúvida se você está aberto, porque não tem postagem. Ele tem dúvida, né, por conta do Google Meu Negócio. Eu já vi até clínicas que às vezes compraram outras empresas, enfim, tiveram trocas, e lá no Google Meu Negócio, quando você pesquisava, estava assim, permanentemente fechado, na clínica que estava aberta. Imagina quantos pacientes essa clínica não perdeu por não dar atenção a isso, tá? Então,
a rede social, ela é uma ferramenta de apoio. Então, se você abrir o Instagram da Prospecta, você vai ver que tem conteúdo lá. Você vai ver que tem depoimento. Se você avaliar, ver o Google, você vai ver que tem avaliação. Assim como a da nossa clínica. Você vai ver que tem avaliação, você vai ver que tem postagem. O mínimo, o arrozinho com feijão a gente tem. A gente não está falando para vocês serem blogueirinhos, mas é ter coisas que vão te ajudar ali. Porque se alguém pesquisar, vai filtrar, vai elevar o nível de consciência, vai dar mais informações sobre o seu trabalho, vai mostrar que você é bom. É isso. Não necessariamente ela vai te trazer uma venda quando você postar alguma coisa, mas quando alguém for pesquisar sobre você e elas vão, isso vai te ajudar a ficar mais próximo de uma venda, tá? Então, por isso que eu coloquei como ferramenta de apoio. E aqui, gente, a gente vai trabalhar com uma questão que está muito em alta hoje em dia, que é o tal do lead qualificado. O que vocês precisam entender? Primeiro de tudo, né, vamos trabalhar aqui com esse funil que deixa de forma bem clara, né, ilustrativa, a jornada que o paciente percorre até ele ir à tua clínica. Então, a primeira coisa é a gente vai lá, impulsiona dentro da plataforma e o anúncio vai gerar os leads, ou seja, pessoas que se cadastram na tua campanha. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é entrar em contato com esses pacientes e conseguir o agendamento. Terceira etapa, que na minha opinião é uma das mais importantes, é o comparecimento, que é aquilo que eu falei, o paciente topou parar a vida dele, parar o trabalho, ir até a sua clínica, se deslocar e ir até o seu negócio. E como eu falei, é para muitos um ambiente hostil, tá? Ninguém acorda feliz e fala, hoje eu vou ao dentista. Normalmente não é assim, não é um shopping a sua clínica, ela é uma clínica odontológica. Tá? Então, o paciente que está se submetendo a tudo isso, ele está dando um grande aceite de que ele tem interesse em alguma coisa que ele tem, né, para fazer. Ele tem uma queixa, né, ele tem uma dor, ele tem um desconforto, alguma coisa ele tem. Se ele não tivesse, ele não iria até você, concorda? Então, cabe a nós, né, encontrar uma forma de só conseguir solucionar aquilo que ele precisa, porque ele foi até você porque ele está buscando um procedimento. Tá? E aí a gente tem a venda, que é algo, né, algo que a gente está trabalhando aqui para conseguir ter a conversão. Então é muito importante que vocês entendam todas essas etapas e que vocês vão mapeando tudo aquilo que vai ajudando vocês a terem pacientes mais intencionados e também a terem conhecimento de como é que funciona, qual é o caminho que esse paciente precisa percorrer para vir até a minha clínica. O que eu preciso fazer para aumentar a chance de eu ter mais sim de um paciente quando ele faz a avaliação comigo, tá? E aqui entra, por exemplo, algumas coisas, né, que é importante de vocês entenderem. Esse nosso cliente aqui, eu acredito que hoje ele é o nosso maior case, que é o Dr. Ailton, lá de Paroapebas. Ele, aqui nessa imagem, uma clínica odontológica, assim como vocês, tá? Ele faturou ali em outubro de 2024, R$ 1 milhão com uma clínica odontológica. Isso a gente está falando de um mês. Tá? Tem clínicas que às vezes no ano não conseguem faturar isso. Tá? E olha só o que ele falou sobre a questão de lead qualificado. Tá? Então, eu só vou parar aqui de compartilhar, porque eu tenho que compartilhar de uma outra forma. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um dentista, assim como vocês, que está falando sobre lead qualificado. Essa postagem, inclusive, fiz no Instagram da Prospecto Odonto, para outras pessoas terem acesso a esse conhecimento. Tá? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu fechar esse aqui. Acho que vai estar com um som aí para vocês. Cara, uma coisa que eu aprendi, não existe lead qualificado. Aumentar um pouquinho. Existe trazer o cara aqui para dentro da clínica. Aí também. Assim, quanto mais pessoas trouxer, aí aqui o resto é com a gente, né? Fala, Matheus, beleza? Cara, uma coisa que eu aprendi, não existe lead qualificado. Existe trazer o cara aqui para dentro da clínica. Assim, quanto mais pessoas trouxer, aí aqui o resto é com a gente. Vou deixar passar só mais uma vez, tá? Cara, uma coisa que eu aprendi, não existe lead qualificado. Existe trazer o cara aqui para dentro da clínica. Assim, quanto mais pessoas trouxer, aí aqui o resto é com a gente. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação. Deixa eu parar aqui o áudio. Basicamente, não sei se todo mundo conseguiu entender, mas ele falou, Matheus, eu não acredito muito nesse negócio de lead qualificado. Para mim, você traz o paciente aqui na clínica e a conversão é aqui. Quanto mais pacientes você trazer, mais chances eu tenho de vender. Pronto.
tá? Isso não foi eu que falou, tá? Foi um dentista, assim como vocês, que hoje faturam R$ 1 milhão, tá? E isso é importante, gente, a gente entender que o paciente que vai até a tua clínica, ele por si só, pelo fato dele estar interessado em um produto, em um serviço que você oferece, ele já é um paciente intencionado, ele já é um paciente qualificado. Se ele vai fechar ou não, é a outra conversa. Vocês que estão conversando aqui, né, comigo hoje, muitos eram leads. Se a gente tivesse o pensamento de lead qualificado, lead desqualificado, às vezes vocês não estariam aqui. E vocês têm muitas objeções quando vão iniciar com a gente, tá? E assim como vocês, outras pessoas têm, tá? E é natural isso. A gente não fica falando, é porque esse é desqualificado, esse é qualificado. Claro que sempre tem aqueles pacientes que às vezes pagam à vista, sensacional, mas não é todo mundo que é assim. Então você vai ficar perdendo as vendas, né? Então como que a gente constrói e converte esse tipo de situação? Criando processos, né, para conseguir transformar aquele paciente que vai até a tua clínica em contrato fechado, ok? Bom, bora lá. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui. Boa. Ainda sobre essa questão. O que você, caso tenha essa questão de lead qualificado, o que você entende como um lead qualificado? Qual que é a sua expectativa com a plataforma? E isso é muito importante. Tem muitas pessoas que acham que a rede social ela vai entregar o paciente na tua cadeira te implorando para fazer um procedimento. Não é isso, gente. A rede social ela não entrega isso. Se conseguir, se você tiver um paciente, ótimo. Mas na maioria das vezes, o que a rede social ela te entrega, que já é muito bom, é uma oportunidade de venda. É um paciente que topou se cadastrar na tua campanha, é um paciente que topou agendar um horário contigo, é um paciente que topou ir até a sua clínica para entender como que você pode ajudar ele. É isso que a rede social te entrega. Aí se vai fechar ou não, depende mais de você do que da rede social. A rede social consegue sim ajudar com algumas segmentações, com algumas coisas. Só que a rede social não vai te entregar um paciente pronto. Até o paciente pronto, que é a indicação, a gente tem que saber vender, senão nem para ele a gente vende. Tá? Então é importante vocês entenderem isso, que a rede social ela vai entregar oportunidades de venda, o que já é excelente. Antes da rede social, como que as empresas faziam prospecção? Pegava uma lista telefônica, saía ligando para todo mundo, a pessoa nem se cadastrava, a pessoa nem tinha pedido para entrar em contato com ela. E isso acontece com vocês, às vezes até hoje, né? De vocês receberem ligações que você não se cadastrou. Olha como que isso é chato, né? O paciente ele só está falando com você, e essa é a magia do negócio, porque ele topou que você fizesse contato com ele. Você quer mais interesse de fazer um procedimento do que isso? Um dentista que faz uma reunião com a gente da Prospecta, ele só está falando comigo porque ele tem algum problema. E a gente entende isso. O paciente que vai na nossa clínica, ele só está falando lá comigo na nossa clínica porque ele tem um problema e que eu tenho a solução. Entende? E é isso que eu quero transmitir para vocês. Ah, Matheus, mas vem pacientes que só querem saber o preço. Gente, se até vocês que são dentistas, quando vão falar com a gente, vocês querem saber o valor do nosso trabalho, por que o paciente não vai saber o valor do seu tratamento? É normal, ele precisa se planejar, ele precisa entender como é que vai ser o pós, ele precisa entender a forma de pagamento. De uma negociação, é normal você querer saber o valor. Tá tudo bem. Até porque hoje o paciente, né, você não trabalha com uma tabela padrão. Cada paciente tem uma necessidade, não um cardápio. Né? Então, às vezes o caso dele vai precisar de enxerto, às vezes não vai. Então, não tem como padronizar um valor. Então, é muito importante que o paciente, de fato, vá na sua clínica para você avaliar, para você, de fato, passar um valor certo, baseado no plano de tratamento dele, que mais vai atender a realidade dele. Tá? Hoje, não sei vocês, mas eu sou assim, tá? Eu vou numa loja, a primeira coisa que eu vejo é o preço. Vou num restaurante, a primeira coisa que eu vejo é o preço. Quantas pessoas não cresceram dessa forma, né? Olhando sempre o preço. Na pandemia mesmo, quando todo mundo ficou em casa, e que muitas empresas começaram a fazer ainda mais, como elas não tinham como levar até a loja, passou o preço na internet mesmo. E aí o que aconteceu? Deixou todo mundo ainda mais viciado em querer saber preço.
Entendeu? Então, é natural as pessoas quererem saber o valor. Não é ruim, tá? Ruim seria se ela não quisesse, no meu ponto de vista, porque daí nem interessada ela estaria. Então, se ela quer saber o valor do teu trabalho, é porque ela quer entender se aquilo cabe na realidade dela. Como é que ela vai se programar para fazer isso? Então, não vejam como algo ruim, é algo bom, ok? Porque ela está interessada em entender um pouco mais e ver se aquilo, né, como que ela consegue encaixar aquilo na realidade dela. O lead que chega hoje para vocês, e isso é muito importante que vocês entendam, hoje na região de vocês, não é somente vocês que fazem anúncios. Hoje abre cerca de 25 clínicas por dia. Pode pesquisar lá CFO, CRO, vocês conseguem encontrar essa informação. Pensando nisso, a rede social não é de exclusividade de vocês. Todo mundo pode anunciar na rede social. Tendo em vista isso, tem clínicas que performam dentro da rede social, tem clínicas que não performam dentro da rede social. Vocês acham que o Facebook, ele dá, no caso, ele escolhe, não, o Leonardo, ele vai ter sucesso na rede social, porque eu gostei dele. O Matheus não vai. Não, o Roberto vai ter sucesso na rede social, né? A Maria não vai. Não, gente, a rede social, ela dá a mesma oportunidade de sucesso para todos vocês. A diferença é, né, que alguns pagam um preço no sentido de fazer tudo o que de fato precisa para se ter resultado com a rede social. Outros não querem fazer tudo o que precisa para ter sucesso, né, com a rede social e acha que não funciona. E nisso vão tendo pessoas que têm sucesso, como o Ailton, que fatura 1 milhão, e vão ter clínicas que não, né, vão ter sucesso porque não entenderam isso ainda. E aquele lead que às vezes você fala que é desqualificado, se ele cai numa clínica dessa, a clínica vende. Porque tem esses conhecimentos que a gente está passando. E claro, cada clínica tem o seu perfil, cada clínica tem o seu diferencial, cada clínica tem, né, o seu público-alvo. A gente não está falando aqui de, às vezes, você atender pessoas que não faz sentido. Porém, né, tem sim pessoas que vão até vocês, que são qualificadas, que possuem até condição, só que na primeira questão ela vai falar, não tenho dinheiro, que é só uma objeção. Às vezes você que está aqui falando com a gente hoje falou que não tinha condição e a gente deu um jeito, e a gente criou uma solução, e a gente converteu essa objeção. E a gente tem que fazer o mesmo quando o paciente vai na tua clínica. Então é isso, você precisa entender que o mesmo lead que chega para vocês, que às vezes é falado, né, que é um lead desqualificado, se cai numa clínica de alta performance com um processo comercial, com gestão, ela consegue vender para esse lead. Então, às vezes, aquele lead que você fala, né, que é desqualificado, o teu concorrente vende. Tá? Por quê? Porque criou mecanismos para aumentar a chance de venda. Ok? E aí eu criei aqui um checklist para te ajudar nessa jornada, para entender um pouco antes de você falar que um lead é desqualificado. Imagina se cada cliente que viesse falar comigo, seja por ligação, por áudio, por reunião, né, ou por WhatsApp, que ele viesse falar assim, qual é o valor do teu trabalho? Pensa que se cada cliente que falasse assim, né, eu considerasse como desqualificado, eu jamais teria atendido 7.800 clínicas hoje em dia. Tá? Então, gente, isso é só um pequeno sinal de que ele quer entender mais sobre o teu trabalho. Então, o que é importante vocês entenderem, o que é importante o teu comercial entender, antes de só falar que o lead é desqualificado. Primeiro, sempre lembrar, essa pessoa topou se cadastrar na tua campanha, não foi você que obrigou ela a nada. Ela foi lá, clicou no teu anúncio e pediu e deu a permissão para você falar com ela. Depois ela topou agendar contigo. Principal, ela topou ir até a tua clínica, né, para falar com você, tá? Então, isso é o primeiro passo. E aí, o que eu preciso entender antes de generalizar? O processo que é recomendado, ou seja, as boas práticas para eu conseguir ter conversão dos leads da rede social. Eu estou fazendo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o processo de negociação, que é recomendado para vender para leads da rede social. Eu estou fazendo? A pessoa que atende os leads, né, que vão até a tua clínica, de fato, ela tem um perfil de avaliadora, de fato, ela tem um interesse de estar
naquela área, naquela profissão, ela tem esse perfil? Né? A estrutura que você tem hoje, né, ela realmente ajuda você nisso? Desde a roupa, da equipe, a recepção ao paciente, o atendimento ao cliente, tudo isso ajuda você a ter mais pacientes qualificados ou não? As suas redes sociais, elas te ajudam a trazer leads qualificados? Seja os materiais que tem ali, né, seja a avaliação no Google, seja o posicionamento que você trabalha. Às vezes a questão está aqui. O seu investimento na plataforma te ajuda a ter melhores leads? Porque não adianta você investir o valor mínimo na plataforma e querer faturar o valor máximo. Não fecha essa conta. Você tem que entender que quanto mais qualidade você quer, a plataforma, a gente está falando de Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, uma das maiores empresas do mundo. Você tem uma coisa que eles não são, são bobos. Eles querem, assim como você, faturar cada vez mais. Então, se você quer ter leads mais qualificados, pois bem, pague mais. É simples assim. Assim como, o que acontece? Se você quer ter mais volume, naturalmente a qualidade é menor. Se você quer ter qualidade, naturalmente o volume vai ser menor. Tá? E hoje eu vejo muitas clínicas que querem ter muitos leads qualificados, mas que tem um valor mínimo de investimento. Ou seja, o investimento dele não é qualificado, não fecha a conta, gente. A plataforma não faz mágica. Então, entendendo tudo isso, você pensa, eu fiz de tudo, de fato, né? O que é passado, o que é recomendado. Ah, eu fiz. Pô, então beleza. Então tentei de tudo e mesmo assim esse lead é desqualificado. Tá? E aí vem um outro ponto. A rede social, você não vai vender para todo mundo. Assim como os pacientes que chegam de indicação, você não vai vender para todo mundo. A gente tem uma métrica, que é mercado, mas a gente tem a da própria prospecta aqui, de conversão, que vai te falar se você está indo bem ou não. Ou seja, hoje, qual métrica é essa? De todos os leads que chegam para você, importante, até o término do mês, você vai ver se você está tendo uma taxa de conversão de 30% a 40%. Isso é média. Isso numa taxa de agendamento, isso na taxa de comparecimento, isso na taxa de fechamento. Conseguiu ter isso é o primeiro passo para você escalar o teu resultado, para você investir mais, para você conseguir ter escala. Aí a melhoria, dá para hoje a gente tem cliente que tem 95% de comparecimento, é bizarro, mas não foi do dia para a noite, foi todo um trabalho de construção. O Ailton, ele não fechou R$ 1 milhão em um mês, ele já está com a gente desde 2018, entende? Tá? Foi todo um trabalho de construção. Tá? Então é isso que vocês precisam entender. Às vezes, vocês, como escutam mais não do que sim, vocês ficam frustrados. Só que o trabalho de venda, assim como de prospecção, é receber mais não do que sim. É isso, porque a gente está pegando pessoas aleatórias na internet, né, colocando para dentro de casa e fazendo com que ela abra o bolso dela para alguém que nem conhece. Coloque a mão, né, no bolso, a saúde dela na mão de alguém que você nem conhece. Entende? Então você não vai vender para todo mundo. E graças a Deus você tem uma taxa de entender se você está tendo sucesso ou não. Então, de todo mundo que vai na tua clínica, você vai ter uma taxa de conversão de 30%. Trabalhem nisso. Se você conseguir isso, já vai estar ótimo. Tendo em vista isso, você olha para a tua base, você olha para a tua clínica e fala, cara, então eu sei que de todo mundo que eu vou avaliar, eu não vou fechar todo mundo. Óbvio, se você conseguir, ótimo, excelente, parabéns. Mas trabalha com essa meta aqui, entende? Que você já vai ter um retorno positivo e eu posso te garantir, ok? Vamos lá. Outro ponto aqui que eu gosto de trazer para vocês. A rede social, ela vai trazer a maioria da situação da sua região. Então, cada um aqui tem uma região. Tem gente que está aqui em Amparo, tem gente que está aqui em Dayal, tem gente que está aqui em, sei lá, Piracaia. Cada um tem a sua particularidade. Cada região tem a sua particularidade. Nós temos regiões que têm uma renda maior, regiões que têm uma renda menor. E o que a rede social ela vai fazer? Ela vai, na sua região, pegar a maioria das pessoas. Então, você precisa entender, na região que você está, é uma região que a maioria das pessoas ganham bem ou não? A rede social vai pegar a maioria, tá? Então é isso que vocês precisam entender,
tá? Que a rede social, ela é o reflexo da sua região. E a gente tem uma ferramenta hoje, que inclusive não tem custo, que vocês podem pesquisar, que é o IBGE. E assim, ele traz umas informações interessantes da sua região. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei da cidade de Garibaldi, por exemplo, tá? Você pode pesquisar depois da sua cidade aí e dar uma estudada. Mas ele traz esse negócio aqui que é o que eu mais gosto, que é trabalho e rendimento. Se eu vou para esse trabalho em rendimento, o que, que ele me traz? Que a maioria da cidade, da região, isso aqui é um dado de 2022, tá? Ela ganha cerca de 2,6 salários mínimos. Você faz a conta de quanto que dá isso. Ou seja, o salário médio dos trabalhadores ganham isso, tá? Olha como é interessante, uma cidade que tem de quantos mil habitantes? 34 mil habitantes, ela tem um pessoal ocupado de 20 mil habitantes. É muito interessante isso aqui. Ou seja, a maioria das pessoas, população ocupada, ou seja, 60% estão trabalhando. Isso é muito interessante. Então, o que a rede social ela vai fazer aqui? Ela vai pegar a maioria das pessoas, que aqui no caso são, no mínimo, pessoas que trabalham. Ou seja, se eu coloco uma plataforma, uma financeira que trabalha com FGTS, no mínimo, a maioria das pessoas vão ter FGTS. É aqui que começa a sacada, entende? E aí você pode ir estudando um pouquinho mais. Aqui ela traz até a faixa etária, ou seja, é uma cidade boa para trabalhar com implante? Ou o público é muito jovem? Dá para você ter essa informação também, tá? E aí vamos pegar agora uma cidade, tá? Por exemplo, sei lá, pegar uma outra cidade aqui, só exemplo, não é comparação, tá? Mas vamos pegar essa cidade aqui, que fica lá no Maranhão, ela tem 84 mil pessoas, olha esse dado, vamos colocar 85 mil pessoas, dessas 85 mil pessoas, somente 11% da cidade trabalha, ou seja, 9 mil pessoas apenas que trabalham. Ou seja, a maioria das pessoas dessa cidade não estão trabalhando. O que a rede social vai fazer nessa cidade? Ela vai pegar a maioria das pessoas. Só que nem sempre, porque a pessoa não trabalha, ela é desqualificada. Às vezes ela pode ter outras fontes de renda, às vezes ela pode ser autônoma, enfim, tá? Mas só estou trazendo aqui dados para você conseguir, às vezes eu quero montar uma clínica. Faz um estudo aqui antes, vai na onde é mais assertivo, né? Por que não? Tá bom? Então eu gosto de trabalhar muito com esse indicador aqui também, que é algo muito legal para a gente ter uma comparação que às vezes vocês não sabem e é gratuito e funciona muito, tá? Então evite generalizar, tá? Entenda qual é realmente o motivo pelo qual o paciente não fechou e crie soluções. É possível sim a gente qualificar mais os leads, mas entenda que independente que a gente qualifique o máximo de lead possível, que dá, ainda assim você tem que ter técnica de negociação. Não adianta, ok? E como que isso, como que você faz para conseguir receber leads mais qualificados? Tá? O que está sendo primeiro feito da sua parte para você receber leads mais qualificados? No mínimo hoje, que a gente entendeu, as clínicas que recebem leads qualificados, elas ajudam, elas participam do processo. Então elas fazem no mínimo 3 vídeos novos por semana para anúncios. Qual é o seu lead qualificado? É a dona Maria, que trabalha como professora? É a dona Maria, que trabalha como contabilidade? É a dona Maria, que é aposentada? Então, eu faço anúncios que se comuniquem com essa pessoa. Entende? Que daí vai me trazer mais pessoas. E olha que interessante. Por exemplo, eu quero pegar público aposentado. Então, eu faço anúncio para pegar paciente aposentado. E eu tenho, quando esse paciente chega na minha clínica, uma financeira que trabalha com, né, o crédito consignado, que oferece condições especiais para pacientes aposentados. Olha que maravilha. Eu vou entendendo o que é melhor para o meu negócio e vou usando as plataformas para trazer pessoas, né, que mais fazem sentido para o meu negócio. Isso é um paciente qualificado, entende? E aí você vai usando alguns materiais humanizados, reação da entrega, ou seja, vai entregar um procedimento, o paciente vai se ver pela primeira vez, filma aquilo, isso dá muito resultado. As pessoas às vezes se emocionam e tudo mais,
né, e você pode usar isso como teu anúncio. Foto com paciente, pessoas gostam de ver pessoas. Depoimento, igual a gente falou, melhor do que você falar, outras pessoas falarem de você. Use os manequins odontológicos. Faça vídeo explicando, essa aqui é uma prótese protocolo com apenas 4 implantes. Você pode ter todo marcado, devolvido. Você pode ter 12 dentes fixos. Enfim, né, esse mês teve o Dia das Mães, tá? Você fez alguma campanha falando sobre isso, né, usando isso ao seu favor? Pode ser que faça sentido, né? E o principal, tenha constância na plataforma. A rede social, gente, ela vai transferir o dinheiro de quem não tem paciência para quem tem paciência. Simples assim. Igual o mercado de investimento. A rede social é um mercado de investimento. Você coloca o dinheiro lá e você espera ter um retorno. É isso. Se você ficar parando, voltando, você perde. Quem ganha dinheiro é a rede social. Tá? Isso eu posso garantir, a rede social não perde dinheiro, tá? Outro ponto interessante, tá? A gente tem 2 IAs, que a gente chama de agentes de negociação. Para quem é cliente, é para vocês terem isso, se vocês não tiveram, me chamem, tá? Para te ajudar numa venda, que tem esse conhecimento aqui que a gente está passando. Vamos só dar uma fuçadinha aqui, ó. Vamos pegar uma das IAs, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, essa IA ela já está programada da seguinte forma: você faz uma pergunta para ela referente à negociação e ela vai trazer aqui, né, algumas soluções. Então vamos perguntar para ela, né, aqui como fechar uma avaliação na hora. Então eu clico aqui e ela vai trazer, baseado nesse conhecimento aqui dessa reunião, entre outras coisas, nosso treinamento, os nossos 10 anos de conhecimento, a gente tem documentado, a gente colocou na IA e ela vai te ajudar com isso. Seja para você, para a tua equipe, para os teus clientes, para teus avaliadores, tá? E aqui ela vai colocar, ó, toda uma ideia de como, né, você vai conseguir ajudar, né, a fechar o paciente num primeiro momento. Tá? Então, aqui, ó, prova social, câmara intraoral, antes e depois. Só que isso aqui é a qualquer momento. Então, o que é legal? Vou fazer uma avaliação, pergunta para ela que você vai ter ali no seu celular a tua colinha, você se prepara, né, para você conseguir vender. Tá aqui. Tá? E a gente tem uma outra IA, que ela já vai mais para um lado de comportamento, que você vai perguntar, você vai falar um pouquinho sobre o teu paciente. Então, quem é o teu paciente? Lembra da anamnese marketing? Ela serve para você entender quem é o teu paciente. Você pergunta para a IA, fala sobre o teu paciente para a IA, e ela coloca uma abordagem para você falar com o teu paciente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, para não demorar muito, que é exatamente aqui, ó. Paciente de implante, trabalha como professora, tem filhos, marido desempregado e precisa de 5 implantes. Vamos perguntar isso aqui. E aí ela traz sugestões práticas de como você vai falar com esse paciente. Tá? E aí, então, o que é isso? Eu faço um estudo do meu paciente. Eu sei, dentro da anamnese marketing, né, aquilo que ele me falou, eu estudo, coloco aqui, né, e trago a melhor abordagem para conseguir conversar com ele, para conseguir trabalhar com ele. E ela traz até alguns argumentos, ela é mais voltada para quebrar a objeção, então ela traz até isso. Não significa que você precisa ser um robô, de pegar exatamente o que está aqui e usar, mas ela te dá uma boa base. Você consegue pegar essa informação e adaptar para o teu jeito de negociação, adaptar para a tua realidade. Isso é muito legal. Quem é cliente, chama a gente, que isso é para vocês terem acesso. Bora lá. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Ai, acho que aqui voltou a aparecer a minha tela. Voltou, boa. Boas práticas. Agora a gente vai trabalhar com dicas práticas para vocês conseguirem ter mais vendas, tá? Então, hoje, quais são as etapas de negociação? Primeira coisa, conexão. A pessoa, antes dela comprar de você, ela precisa gostar de você, tá? Então, é muito importante essa etapa. Segundo ponto, aí ela vai para a cadeira. Então, hoje, o que eu vejo? As clínicas, elas vão primeiro já colocando o paciente na cadeira. Primeiro, você coloca o paciente na mesa, conversa com o paciente, pergunta se tem filho. Exemplo, tem algum assunto que se você falar com alguém desconhecido, vocês ficam um dia inteiro falando. Exemplo, filhos. Quem tem filho
consegue ficar o dia inteiro falando de filho. Você tem que encontrar isso com o teu paciente. Vai ter gente que é futebol, vai ter gente que no caso é, sei lá, novela, vai ter gente que às vezes é a cidade. Você encontra isso com o teu paciente e converse. Primeiro, seja amigo. Depois você coloca na cadeira, faz a análise e aí sim depois vem a negociação. Hoje a gente fala que 80% da negociação, ou melhor, da avaliação, é conversa. E somente 20% é avaliação e negociação. Tá? E às vezes a hora que a gente vai ver a avaliação do cliente, não tem essas etapas. Né? E aí quer vender 20 mil reais para um paciente que nunca viu ele na vida e não faz essa jornada com o paciente. Tá? E aí parece que o dentista que está ali só quer o dinheiro do paciente. Tá? Trabalhe sempre com o gatilho da urgência, dor e medo. Ou seja, se eu não fizer esse procedimento, o que vai acontecer? E, gente, é saúde. Tá? O paciente, se ele não fizer aquele procedimento, você sabe melhor do que eu, que a situação ela não vai melhorar, só tende a se agravar. Ou seja, aquilo que é mais agora, que é mais fácil de resolver, se eu resolver agora, né? Agora, se eu não resolver, o que vai acontecer? O caso vai ficar mais complexo, vai ficar mais caro, e ele vai só sentir mais dor e desconforto. É tipo o carro, que a gente sabe que tem que sempre colocar o óleo, que a gente sabe que tem que fazer a manutenção. Se o carro está com problema e a gente não arruma, uma hora ele vai pifar e vai ficar muito mais caro. É sempre agir de forma preventiva. Tá? Busquem fazer a venda no mesmo local que é feita a avaliação. Evite trocar de ambiente. Eu, particularmente, gosto mais dessa parte. Tem pessoas que trocam de ambiente, só que o que eu percebi? Quantas vezes você troca de ambiente é um novo quebra-gelo, é uma nova, uma nova oportunidade do paciente pensar. Entende? Então pensa que você está ali, ó, fez tudo certinho, né, conversando com aquele paciente, e aí troca de ambiente, meio que, não vou falar que recomeça do zero, mas o paciente já sente um pouquinho mais propenso a pensar em objeção, a pensar no iPhone novo. Agora, quando ele está ali, é como se ele tivesse todo aquele ambiente já acostumado, né? E ele não precisou ou não teve uma quebra aonde, né, ele teve informação, aí depois ele ficou quietinho pensando nele e foi para um outro local. Então eu gosto de evitar trocas de ambiente, aonde eu converso é onde eu fecho, tá? E tenha tudo que você precisa ali para fechar o paciente, seja contrato, máquina de cartão, sei lá, tudo que você precisa para fechar, você tem que ter o paciente ali. Não adianta você sair da sala também. Senão, se você deixar o paciente quietinho ali, tendo tempo para ele pensar, ele vai pensar. E aí ele vai pensar em objeção, ele vai pensar que às vezes o marido, a esposa vai achar ruim, o filho vai achar ruim que ele gaste o dinheiro, né, para arrumar o sorriso, ok? Então, a venda ela é uma emoção, tá? Antes de passar os valores, então assim, eu tô ali montando o orçamento, antes de você falar o valor, é importante que você tenha a informação de qual valor ficaria bom para a gente resolver os problemas que esse paciente tem hoje. Porque quando a gente começa com essa informação, eu consigo já entender do meu paciente qual é a expectativa que ele tem, quanto ele acha que ele vai investir, né? E eu consigo entender quanto ele consegue fazer de pagamento, né? E eu consigo, às vezes, até pegar valores melhores do que se eu fosse passar a minha negociação. Então, o que eu vejo hoje? Ah, o valor ficou 10 mil reais. Não pergunta para o paciente qual o valor que ele consegue parcelar. E, gente, o Brasil, os pacientes, eles adoram parcelar. Eles querem saber quanto cabe no bolso. Independente do valor, o importante é que cabe na parcelinha. E aí, às vezes, você só está falando o valor cheio, tá? E não que o valor parcelado da pessoa não pode fazer conta. Só que, se a pessoa entender que 100 reais cabe no bolso dela, não tem por que ela não fechar. Entende? Então, primeiro, qual que é a nossa recomendação? Pergunte o valor que cabe no bolso do paciente, tá? Porque nisso, às vezes, vai ficar um valor maior do que o seu planejamento, e aí não tem por que o paciente não fechar, porque você está montando um planejamento que cabe dentro do orçamento. Obviamente que vão ter momentos que o paciente vai falar um valor menor, e aí você ajusta com ele, porque a sua entrega vai depender e está vinculada, né, ao valor, porque você só usa materiais de qualidade, tem a técnica, tem a estrutura, etc. Tá? Então passe sempre os valores da
parcela para o paciente e deixa ele fazer conta se ele quiser. Fale sobre garantia. Quantos aqui dão garantia? E isso é muito importante, principalmente ticket médio alto, né? O paciente vai colocar 20 mil reais na tua mão, ele quer ter uma segurança. E aí, que garantia pode ser essa? Você pode fazer, principalmente para quem trabalha com implante, o implante ele é feito para não dar problema, certo? Então, o que você pode fazer? Eu te dou uma garantia de 5 anos do material, do implante. Tem clínicas que fazem o quê? Eu te dou garantia vitalícia do material do implante, desde que você faça a manutenção aqui na clínica a cada 6 e 6 meses. Não realizar uma vez, perde a garantia. O que você está fazendo com isso? Fidelizando o teu paciente a sempre voltar na tua clínica para fazer uma manutenção, né, para fazer um acompanhamento, certo? Então você pode trabalhar com isso. Só o fato de você ter isso já é um diferencial competitivo com outra clínica que ainda não tem. O que eu te recomendo também? Como a ideia é você ter uma clínica perene, ou seja, para sempre, né, você trabalha com um documento online, junto com a tua equipe, onde você coloca as objeções. Ah, eu recebi uma objeção. Sempre vai ter. Vou falar com a minha esposa. Vou falar com o meu marido. Tô sem dinheiro. Ah, é porque eu vou viajar, volto mês que vem. Vai criando isso, ou seja, vai documentando isso. E aí você vai fazer o quê? Criando soluções, você pode até jogar na IA, vai criando soluções para resolver essas objeções. Ou seja, você tem problemas, você tem ali oportunidades de venda, você tem objeções e você cria, ao documentar, soluções. Vê junto com a tua equipe, vê o treinamento, vê a IA, pesquisa, estuda como que eu posso quebrar objeções. Porque nisso você está fazendo o quê? Se blindando. Apareceu uma objeção, você sabe como resolver. O que você pode fazer? Um grupo no WhatsApp com os seus avaliadores, e aí todo mundo que avaliar e não fechar, você coloca a fichinha ali naquele grupo, e aí vocês vão discutir por que não foi fechado. E aí você coloca a tua equipe para pensar junto. Ah, mas foi feito isso, foi feito aquilo, a gente faz isso na Prospecta, a gente faz isso na nossa clínica. Alguém não fechou, a gente pergunta se, né, os itens ali que são recomendados foram feitos. Tentou isso, tentou aquilo, não, então, pô, no próximo a gente vai fazer dessa forma. E aí você vai afiando o machado, entende? Uma técnica simples aqui, para a gente conseguir sempre melhoria contínua, sempre alta performance, tá? Como que a gente fecha o paciente na primeira consulta? Primeiro, se você não tem um raio-x panorâmico na sua clínica, tá tudo bem. O ideal é que você tivesse. Porém, né, tem um investimento, aquela coisa. Então, assim, o que acontece? Tem muita gente que fala para o paciente pagar a documentação lá na clínica radiológica. O que você está fazendo com isso? Está falando para o paciente que está na tua clínica e em outro lugar. Se ele vai em outro lugar e achar uma clínica odontológica que dá a documentação, que tem um monte. Se ele for em outro lugar e lançar um iPhone novo. Se ele for em outro lugar e ficar pensando sobre vocês, tá? Então é muito importante que vocês, né, não façam o paciente ir para outro lugar. Então o que vocês podem fazer, já que vocês sabem que você precisa dar para ele uma guia para tomografia ou para o panorâmico? Normalmente você sabe o valor. Certo? Então, o que você faz? Matheus, se você fechar comigo hoje, eu te dou esse exame aqui. E, na verdade, esse exame, esse valor já está no valor do teu tratamento. Ou você pode fazer o quê? Né, falar para o teu paciente o seguinte, Matheus, eu não sei se você sabe, esse exame que você precisa, ele tem um custo. Se você for diretamente na clínica radiológica, você pode ir, você é uma pessoa livre, o valor ele é maior, tá? Agora, se você já deixar um valorzinho comigo, o que eu falo? Eu falo que você é meu paciente, te dou a guia e o valor sai mais em conta. É isso. Você pode fazer isso. Dessa forma, o paciente paga para você e você repassa para a radiológica, sei lá, uma vez por semana, 15 dias, 60 dias, 30 dias, desculpa. As clínicas radiológicas trabalham com isso, tá? E você pode usar isso. Entendeu? E aí, dessa forma, uma vez que o paciente ele paga o valor para você, ele entende que ele iniciou o tratamento com você. Ele já deixou um valor ali, ele não quer perder. E aí hoje o que a clínica está fazendo? Mandando o paciente pagar lá na radiológica, mandando o paciente sair da tua clínica. Né? Não façam isso, criem amarras para o paciente fechar a primeira consulta.
né? Aqui a gente já falou, adicione o exame na entrada dele e fale que ele está ganhando, é uma ideia. Ou às vezes você pode fazer o quê? Tem clínicas radiológicas que fazem isso. Fala assim, ó, eu vou primeiro fazer o paciente fazer a avaliação com o raio-x, ou seja, eu vou mandar as pessoas aí na sua clínica, elas vão fazer, não vão pagar nada, e no fim do mês a gente faz um levantamento de quantas documentações eu fiz. Ah, eu fiz 30 documentações, lá no fim do mês você paga a rádio. Com isso você fez o quê? Gerou demanda para eles, né? Eles sabem que você vai pagar, porque você tem clínica X tempo, já trabalha com eles há bastante tempo, e você faturou. Entendeu? Porque você, para conseguir, né, fazer isso, você vendeu para essas pessoas, certo? Então você consegue trabalhar com uma parceria com a tua radiológica também. Utilize as datas temáticas, ou seja, esse mês é o mês das mães, né? Trabalhe com isso com o paciente. Então, por exemplo, eu vi que você é mãe por conta disso, a nossa clínica está fazendo uma condição diferenciada para todas as mães. E aí, mês que vem, tem outras datas temáticas. Sempre use isso ao seu favor. Tá? Às vezes o paciente da rede social, ele vai vir com muitas coisas para ele fazer. O que você faz? Se ele não conseguir fazer tudo de uma vez, vai fazendo o tratamento por partes. Às vezes ele não vai conseguir fazer tudo de uma vez, só que você, como técnico, sabe que esse paciente não pode ficar mais sem seus cuidados. Então vai fazendo o tratamento por vez. Às vezes começa só com aquilo que é prioridade para ele. É melhor você começar dessa forma do que você não começar com nada. Tá? Ao menos que você já esteja com a vida ganha, tá? Peça sempre um valor simbólico, às vezes o paciente não está preparado, às vezes o paciente não tem limite no cartão, às vezes o paciente saiu sem dinheiro, mas peça um valorzinho simbólico para ele garantir as condições que você está ofertando, para ele garantir essa garantia, para ele garantir esse exame, para ele garantir esses valores. A gente está num momento que toda hora os valores são reajustados, então você pede esse valor simbólico para já criar uma amarra. Uma vez que ele dá esse valor simbólico, dificilmente ele vai pedir o dinheiro de volta. Ele vai entender que ele já iniciou o tratamento. Se ele dá um valorzinho simbólico para você, ele não vai em outra clínica fazer avaliação. Não faz sentido. Então, essa estratégia faz o quê? Cria uma amarra, fideliza o paciente contigo, mesmo que ele ainda não iniciou o tratamento. Tá? Faço tratamento também aqui pela parte cirúrgica, pela parte protética, é uma alternativa também, então você começa com a etapa 1, depois faz a etapa 2, também pode dar uma diminuída ali ao invés de negociar o valor como um todo. Você pode fazer o que a gente chama de tratamento programado, ou seja, o paciente, tipo um consórcio, né? O paciente não tem valor para te dar, o que você faz? Né, ele vai sempre criando, o ser humano brasileiro é assim, ele tem que criar uma dívida, senão ele não guarda dinheiro. Então, vai sempre no caso, o paciente vai todo mês te transferir, sei lá, R$ 200, vai transferir R$ 100. Quando chegar um determinado valor, que é o valor que você precisa para iniciar o tratamento, você chama ele e inicia o procedimento. Se durante esse processo você já conseguir fazer alguma coisa, uma limpeza, às vezes prova, não sei, alguma coisa, melhor, o paciente já sente que ele não está pagando à toa. Tá? Mas isso é muito legal para aquelas pessoas que já fizeram 5 orçamentos em diversas clínicas, está esperando um milagre, nunca resolveu ainda o problema dele, e você fala, seu João, senhor, sendo bem sincero, o senhor já foi em outras clínicas, o senhor já está procurando esse tratamento faz 5, 10 anos, até hoje o senhor não conseguiu resolver. Sabe o que vai acontecer se o senhor sair daqui sem fazer o tratamento? O senhor vai continuar sem resolver. Entendeu? Então, o que eu recomendo para o senhor? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção para você. Todo mês eu vou me comprometer com você e você vai se comprometer comigo que você vai transferir esse valorzinho aqui por mês. Quando chegar no valor X, a gente vai iniciar seu procedimento. Porque se o senhor sair daqui e não fizer isso, o senhor vai continuar mais uma vez sem resolver o seu problema. E cada vez, eu não sei se o senhor já reparou, cada vez que você foi numa clínica, o seu valor do tratamento nunca ficou mais barato. Ele só tende a fazer o quê? A ficar mais caro. Então, o senhor, mais uma vez, quer sair daqui e cada vez mais quer pagar mais caro para resolver o seu problema? Eu acredito que não. Tá? Então, você pode trabalhar dessa forma com o seu paciente. Tá? Ofereça um tratamento extra para o paciente fechar na hora. Às vezes uma profilaxia, às vezes um clareamento, às vezes um procedimento estético. Ou para ele ou para a família. Lembra da importância da anamnese marketing? Às vezes o filho está precisando de uma limpeza. Faz quanto tempo que o filho não vem no dentista? Então, se eu iniciar comigo hoje, eu dou a extração do siso, de repente, do teu filho, eu dou a limpeza. Não sei, você precisa entender ali o que é importante para o paciente.
tá? Às vezes é aniversário da filha, então vamos dar um botox para ela, se fizer sentido. Enfim, pense estrategicamente naquilo que vai ajudar na negociação, tá? Sempre peça para o paciente levar um contratinho de gaveta, tá? A gente quer fazer o quê? Criar amarras. O que é um contrato de gaveta? Ele é um contrato menorzinho que você assina, o paciente assina, que ele leva embora, né? Que só está ali formalizando que ele vai vir na clínica tal dia, que mesmo que tenha reajuste do mercado, o valor dele vai ter aqueles benefícios, forma de pagamento, né? O exame, vai ter a garantia, tudo os seus diferenciais você coloca ali, mas isso nada mais é do que um documento fictício, só para evitar que o paciente vá fazer um orçamento em outra clínica, vá querer, de repente, iniciar o tratamento em outra clínica. Porque na cabecinha dele, ele já iniciou o tratamento com vocês. Blinda a gente de novos orçamentos, ok? E sempre, mesmo que não deu negociação ali, sempre marca um novo dia para ele retornar na clínica. Porque hoje você passando, assim como eu estou passando esse conteúdo para vocês, você está observando ele de alguma forma. Amanhã, quando você vê esse conteúdo de novo, você vai ver ele de outra forma. Então, o paciente ele vai ter dúvida e ele não vai falar para você que ele tem dúvida. Então, o que, que você fala? Ó, seu João, então vou fazer o seguinte: você tem que conversar, você tentou de tudo, né? Não deu certo. Então, vou fazer o seguinte: tem que conversar com fulano, fulano, fulano. Então, a gente marca lá no dia 20 para você voltar aqui na clínica, a gente toma um cafezinho e aí a gente conversa de novo sobre o seu orçamento. Porque com certeza eles vão ter dúvida, você vai ter dúvida, porque eu tô te passando informações que você não sabia até então. E tá tudo bem. O que eu quero que o senhor entenda é, tá tudo bem ter dúvida e eu tô aqui justamente para garantir que não fique nenhuma dúvida que o senhor está tomando a decisão correta. Porque para muitos pacientes, esse valor é o valor da vida inteira dele. Então ele precisa ter a segurança de que ele está fazendo a melhor escolha ao fazer o tratamento na tua clínica. Tá bom? Bora lá. Aí agora a gente vai para um caminho que é o pós-venda, que também é importante. Não adianta vocês fazerem isso, porque vai ter pacientes que não vai fechar, tá? Por mais que a gente tenta de tudo, vai ter pacientes que não vão fechar no primeiro momento. A gente está falando de um orçamento de 20 mil reais. Você, quando você vai comprar algo de valor agregado maior, você fecha na primeira visita? Muitas das vezes não. Uma casa, você fecha na primeira visita, às vezes vai comprar um carro. Às vezes a agência, vocês não fecham na primeira reunião, né? Por que, que o paciente tem que fechar na primeira visita? Tá? Então é comum o paciente não fechar na primeira visita. Por isso, sempre faça contato com o paciente. Existem diversas pesquisas que falam que a pessoa volta a iniciar o tratamento depois do quinto contato, depois da quinta visita. E tem clínica desistindo depois do primeiro contato que o paciente não responde, já acha aquele desqualificado. Quem é nosso cliente sabe. A gente fechou um cliente agora que ele fez a reunião comigo em maio do ano passado e está iniciando agora. E aí, né? A gente não desiste. Uma vez que ele fez a reunião comigo, eu só paro de fazer contato com ele. Se ele falar, não fale mais comigo. Aí eu não encho mais o saco dele. Agora, enquanto ele não falar isso, eu faço contato. Por quê? Porque eu paguei para falar com ele. Né? Eu tive custo, eu tive o custo de aquisição. E também, segundo, porque se ele deixa eu falar com ele, é porque ainda faz sentido. Se ele fala não quero mais, é porque não faz sentido. Pronto, acabou. Né? Se eu não quisesse mais receber mensagem dele, era só ele falar. Certo? Se a gente não quer que alguém fique mandando mensagem, a gente fala. Se ele não falou, tá? Que vocês podem fazer com pós-venda? Uma ligação com o paciente, um vídeo personalizado para cada paciente. Quantas clínicas fazem isso? Então imagina, ô Matheus, tudo bem? Eu vim aqui que você fez a avaliação com a gente, mas por algum motivo não fechou. Eu, né, tô aqui à disposição para tentar te ajudar. Diz para mim, de repente, se não ficou claro, diz para mim o que, que eu posso fazer para tentar te ajudar para a gente resolver o teu problema quanto antes. Ou às vezes você pode fazer um negocinho ainda mais personalizado, pegar a documentação do paciente, falar sobre o caso dele, falar que é importantíssimo ele vir na clínica quanto antes, porque senão se agrava, falar que a gente atendeu um paciente como o caso dele e que fez a gente lembrar dele, ou falar que hoje a gente fez um procedimento que é o dele, hoje a gente fez uma protocolo com um resultado muito legal e eu estou vindo aqui para falar que o próximo sorriso que eu quero transformar aqui na clínica tem várias formas. O ChatGPT te dá várias ideias se vocês precisarem, tá? No mínimo, você pode fazer um vídeo padrão. Por que vocês não fazem isso? O paciente foi lá, fez a avaliação, não fechou, por que que no mínimo você não tem um vídeo padrão para mandar para quem não fechou? É um vídeo que você vai fazer uma única vez, falando um script que vai ajudar você
a ter ele de volta na clínica. Você pode gravar um áudio, né? A gente vai te mandar um documento que tem um script com toda essa jornada que eu estou falando. E lembrando que na Universidade Prospecta a gente tem uma aula só sobre esse assunto. Você pode criar um grupo, tá? Isso aqui é muito bom também. Cria um grupo com todo mundo que não fechou. Um grupo fechado, tá? Só o ADM publica. O que você vai falar para o teu paciente? Matheus, então eu entendo que você tem que pensar, tem que falar com fulano, falar com o filho e tudo mais. A gente tem um grupo no WhatsApp mesmo, não é para ficar te enchendo de coisa, não. É porque ali é como se fosse um projeto social, né? A gente, graças a Deus, gosta, né, de fazer com que o nosso trabalho atinja de forma positiva a vida das pessoas. E ali a gente vai sempre colocando oportunidades de desconto, oportunidades, né, de promoções, de condições diferenciadas que nesse momento talvez eu não consiga fazer, tá? Porque às vezes a gente conseguiu do nosso fornecedor um lote especial, a gente conseguiu de uma parceria um benefício diferenciado. Então, nesse grupo, a ideia não é fazer spam. A ideia é o quê? Eu sempre vou colocar lá comunicações. E numa dessa você pode receber ou fazer o seu tratamento com uma condição diferenciada. Então, o que você vai fazer? Você vai colocando todo mundo nesse grupo e mandando ali, de repente, condições diferenciadas. Alguns vão chamar de grupo VIP, outros, cada um com a sua estratégia. É uma ideia legal para vocês fazerem, tá? E, gente, é muito importante que vocês entendam o que está acontecendo com quem não fechou. Com qual frequência é feito o contato com essas pessoas? Acabei de falar para vocês, tem gente que fecha depois do quinto contato, depois da quinta visita. Quantas vezes vocês estão fazendo contato com os pacientes? Esses pacientes, eles estão saindo do teu campo de visão? Se sai do teu campo de visão, minha gente, vocês estão cheios de problema para resolver o tempo inteiro. Se sai da tua visão, já era, perde o paciente, esquece o paciente, tá? E aí, lembra, quem é cliente tem o Prospecta CRM. Aqui é só um usuário de demonstração, mas por que eu estou trazendo ele aqui para vocês verem? Eu posso criar aqui uma abinha, que é compareceu, ou seja, compareceu e não fechou, aonde quando eu clico, o sistema já me direciona no próprio WhatsApp mesmo todo mundo que fez a avaliação e não fechou diretamente no WhatsApp, e eu sei que todo mundo que está aqui, eu posso fazer contato porque não fechou o tratamento comigo. Então, isso aqui está no meu campo de visão. Você não precisa ir abre sistema e não sei o que, ver ficha, tá tudo aqui no seu WhatsApp. E aí você pode fazer disparo para quem está aqui, entendeu? Tudo com um clique. Mas você tem que trabalhar, você tem que alimentar, ok? Então, não tem por que vocês não terem isso hoje, não tem por que vocês não usarem isso hoje, ok? Então, é importante não deixar ninguém sair do teu campo de visão, senão esquece, tá? Tem aqui o meu telefone depois para quem quiser conversar comigo, deixar só aqui para vocês, mas está lá na comunidade também. E, gente, só para finalizar, tá, esse conteúdo com vocês, no fim, se a clínica funcionar ou não, de quem que é o interesse? É de vocês, é do proprietário. Então não terceirize a sua responsabilidade do sucesso. O sucesso do teu negócio vai depender de você. Se a minha clínica não está indo bem, eu não vou ocupar fulano, sabe? Porque no final a culpa é minha, depende de mim. O negócio é meu. Se a prospecta não está indo bem, eu não vou falar de funcionário, porque a culpa é minha. Entendeu? Então, dentro da tua clínica, não fica querendo encontrar o culpado. Foque na resolução. Beleza, dificuldades existem. O que pode ser feito de diferente para a gente buscar resultados melhores? Aqui dentro a gente tem o manual do sucesso que a gente fala muito. Que é o quê? É não querer encontrar o culpado. É não culpar o externo. É examinar a si próprio, é agir antes do problema acontecer, e se algo sair errado, que a gente aprenda com aquela coisa que saiu errado e melhore. Pronto. Então eu não fico querendo encontrar o culpado porque não funcionou. Vamos criar processos para da próxima vez funcionar. Tá? Porque no fim, se não funcionar, quem toma no nariz sou eu. Né? É do meu interesse que funciona. Tá? Então, existem algumas clínicas, existem algumas pessoas que gostariam que algo acontecesse e existem algumas pessoas que desejam que algo aconteça e
e outras pessoas, outras clínicas fazem o negócio acontecer. Quem que você quer ser nessa história? Você quer ser a clínica que funciona? Quer ser a clínica que tenha resultado? Faça tudo o que precisa para ter resultado. Simples assim. Agora, se só esperar o resultado acontecer sem fazer nada, às vezes você pode ter sorte e ter resultado, mas na maioria das vezes não é assim que vai funcionar. Ainda mais no mercado competitivo que a gente tem hoje em dia, que abre 25 clínicas por dia. Fechou? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou parar aqui